Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Trilha do Mestre, um podcast feito por professores e para professores. Já quero convidar você a seguir nosso perfil aqui no YouTube, compartilhar o vídeo com quem você acredita que gosta da educação e com aqueles professores que precisam ouvir e estar junto com a gente nesses momentos também de reflexão sobre educação. O tema de hoje nós vamos falar sobre professores e saúde mental, quem cuida de quem cuida. É um tema extremamente relevante, principalmente quando a gente considera que muitos dos educadores do nosso país estão passando aí por problemas nessa área, né? É importante a gente falar deles e também pensar como nós vamos agir diante desses problemas, né? E eu quero dar as boas-vindas então para o Davi, que é o nosso colega aí já de longa data, de outros momentos, e agradecer porque ele aceitou nosso convite, né, para falar desse tema tão importante que é o cuidado, né, com a saúde mental dos nossos educadores. O Davi, ele é professor, mas é formado em teologia, em psicologia e já atuou nas duas áreas enquanto professor e enquanto psicólogo, né? Conheci o trabalho dele enquanto professor no projeto AJA. Ele também é psicólogo educacional e clínico, atua ali agora numa franquia, né, que é o Super Cérebro, que ele vai falar conosco. Muito importante essa parte, né? Vai falar conosco ali no final mais um pouquinho sobre isso, né? E é também pastor na Igreja Batista Memorial, atuando ali com adolescentes e jovens. Então seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Sempre que quiser, pode voltar, né? Se tiver um tema que você acha relevante a gente conversar sobre isso, né? E se sinta à vontade aqui conosco. E acredito que a gente vai ter um bom bate-papo sobre esse tema tão importante. Eu que agradeço, Kátia, pelo convite, né, de participar desse projeto tão legal para quem gosta de educação, né, para quem pensa em educação. Bom, eu comecei na educação em 2016 eu comecei no projeto AJA como professor de duas disciplinas chamadas transversais, né, de desenvolvimento social, e fiquei no projeto AJA até a formação em psicologia, aconteceu em 2017 e 2018 eu já entrei como psicólogo educacional no projeto AJA, fiquei até 2021. Então, fiquei um bom tempo aí acompanhando dentro desse universo da escola e gostei tanto que a gente trouxe, né, abrimos uma escola que o Super Cérebro é uma escola para treinamento do cérebro, né? Então, estou dentro dessa área, a gente trabalha, atua dentro dessa área de educação, faz parte, depois que você entra e se é apaixonante, não tem como sair desse negócio, né? Então, estou aí pelo prazer de poder ver o desenvolvimento das pessoas, dos adolescentes, das crianças, dos jovens, ver o futuro sendo construído por aqueles que talvez não tiveram chance de sonhar e de pensar um futuro. Entendi. Então, assim, ele é bem familiarizado com tanto o universo educacional quanto com a psicologia em si. Sim. Você atua também numa clínica, né? Não lembro se eu cheguei a comentar sobre isso agora. Sim, psicólogo clínico, inclusive, eu atendo uma boa parte, acho que uns 30%, 40% dos meus clientes, dos meus pacientes na clínica são professores. Então, é uma demanda que é gigantesca, né? Então, eu atendo muitos professores. Entendi. Então, é muito bom. E você tem, assim, todo o domínio, então, toda a autoridade, vamos dizer assim, para falar um pouco com a gente, né, nesse assunto que é tão importante. E eu queria começar perguntando, o que mais afeta emocionalmente os professores, assim, na sua visão, na sua vivência, o que você acredita que mais afeta ali emocionalmente os nossos professores, educadores? Veja, a gente precisa entender que o professor, ele antes de ser professor, ele é um ser humano. Ele está inserido em um contexto, está inserido em uma sociedade, e segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com maior índice de prevalência de ansiedade. E os professores é uma das categorias mais afetadas por esse processo de adoecimento. Segundo a Fiocruz, inclusive, uma pesquisa, 66% dos professores já pensaram em desistir e mudar de área por conta da saúde mental. Entende? Então, o professor, ele é afetado o tempo todo, dentro não só da escola, né, como estrutura, mas de forma geral, né, o professor ele é afetado. E
Acho que essa é a pergunta, né? E depois, se a gente relembrar o tema, a gente vai voltando. Tranquilo. É bem informal, fique tranquilo. E o que você acha que é negligenciado assim, nas escolas em relação ao bem-estar do docente, do professor? Olha, a escola, ela é formada por vários personagens. Então você tem o corpo docente, você tem o administrativo, você tem o aluno, você tem a família. Entende? E tudo isso está inserido em um contexto que é o bairro, que é a cidade, que é o lugar que está envolvido. Então, desses personagens, todos eles são muito importantes para o processo de desenvolvimento educacional de toda criança, todo adolescente, todo aluno, certo? O problema é que a gente tende a, sempre quando se fala de educação, a gente tende a olhar mais o aluno, entende? Sim. É importante. Inclusive eu vi muito na escola, né? Você só tem emprego por causa do aluno, então você valoriza ele, e eu acho que pela falta, a ausência, né, de limites sobre a função do professor, sobre o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer, por conta das próprias pressões da escola, né, dessa estrutura, a gente vai chamar de sistema educacional, você coloca um sobrepeso no professor, em cima do professor. Então o professor ele tem que aturar, ele tem que suportar, ele tem que... eu já ouvi muito isso, né? E esse ano eu já fui numa formação e teve um professor, eu escuto em todas as formações, assim, o professor, ele é professor, ele é pai, ele é mãe, é psicólogo, ele é tudo, né? Na verdade não é. Ele não é. Mas isso são sobrecargas que é colocada sobre ele. E uma vez que ele acredita que isso é real, ele pega essa carga para ele. O problema é que a gente não dá conta de tanta sobrecarga. Agora eu tenho que lidar com o desenvolvimento de um monte de criança, que a gente não sabe como que está sendo em casa, como que essa criança vive, né? E eu tenho que dar conta da minha própria casa, tenho que dar conta das minhas demandas pessoais, dar conta das demandas de uma estrutura que nem sempre ela é positiva, nem sempre ela é favorável, nem sempre ela é pensada para dar um suporte emocional pro professor, entende? E aí entra, né, minha experiência na escola, né? Eu atendi muitos professores na escola, professores que estavam assim no limite, né? Uma carga, um esgotamento crônico, um esgotamento emocional crônico dentro da escola e assim, já no limite. No limite, por quê? Porque as demandas são gigantescas, é colocado mais demanda em cima do professor e você não tem em contrapartida por parte do sistema, ou seja, às vezes a gestão, a própria, pensando aí de maneira macro, né, uma secretaria de educação municipal, estadual, você às vezes nem sempre tem uma contrapartida que pensa a vivência do professor para que ele consiga terminar o ano sem um atestado, por exemplo, sem adoecer. Você não tem muito isso. E quando você tem aquela... Eu acho que é importante, tá? Eu fiz muita palestra motivacional na escola, eu acho que isso é muito importante. Mas nem só de palestra motivacional você consegue fazer com que o professor termine um ano bem. Entende? Então, eu acho que é negligenciado, sim, a saúde mental do professor. Eu acho que é colocado sobre ele uma cobrança maior do que ele é capaz de suportar. Eu já presenciei vários momentos, né, também trabalho com formação de professores, né, em que eles desabafam exatamente sobre essa falta de estrutura. Às vezes é cobrado deles que eles tenham empatia, que eles considerem todo o contexto do aluno, né, mas e quem considera todo o contexto do professor? Né, que ele tem uma casa, que ele tem filhos, que às vezes ele tem um parente adoecido que ele precisa cuidar, né, e tem todo um outro contexto, né. Lógico que o professor é um adulto, né, diferente da criança, mas enfim, tem todo esse contexto também. Mas é gente, né? É gente. É gente também. Sente, sofre, tem expectativas que são frustradas, por exemplo, quando uma sala de aula é numerosa e ele não dá conta de aplicar o planejamento dele, por exemplo, né. Então, quando você diz dessa questão de falta que é negligenciada, eu já vivenciei isso em muitos momentos também, né, em que aquilo que eu estava passando foi menosprezado, né, nossa, não é para tudo isso, enfim. Então, às vezes, até os próprios colegas não conseguem enxergar, então, todo o sistema em si, né, os prazos que a gente precisa cumprir já é pesado, vamos dizer assim, né.
E aí, quando você não tem uma gestão, os próprios colegas que, de fato, olham para isso de forma humana mesmo, né? Um tratamento humano, fica muito mais pesado, né? E eu acredito que isso contribui demais para afetar mesmo a saúde Pro mental. adoecimento do professor dentro da escola, né? Você quer ver, é muito comum, por exemplo, você deu aula no terceiro ano, terceiro A. Quando essa criança chega no quarto A, chega na metade do ano, aquele professor que está agora fala assim, eu não estou dando conta. A professora ou o professor do ano anterior fala assim, cara, era uma turma tão tranquila que eu dava conta. Por que você não dá conta? Entende? Esse tipo de comparação que acontece o tempo todo. Fulano não dá conta do sexto A. Cara, ninguém dá conta do sexto ano. Sexto ano é difícil. Sexto ano é a famosa quinta série. Ninguém dá conta. Mas se tem um professor que consegue, por conta de uma metodologia, consegue se destacar um pouquinho, ele é colocado num pedestal e os outros, eles são meio que assim, é que você não dá conta, o problema é você. Né? E aí, Kátia, é muito importante a gente pensar que quando você pega os índices de adoecimento dentro da escola, ou seja, com os profissionais da docência, os professores, e você percebe que esse índice é muito alto, a gente não pode olhar para essa situação e falar assim, olha, o problema é o professor. Aqui a gente precisa jogar bem aberto. Quando eu pego o índice de adoecimento dentro da escola e eu percebo que esses índices, eles são de maneira geral, você pega de norte a sul, você pega esses índices, eles são alguns lugares são piores que outros, não tem lugares que são melhores. Eu não posso olhar e falar assim, Kátia, você adoeceu porque você é fraca. Você não tem didática. Você precisa melhorar a sua didática. Entende? Você precisa se cuidar. O problema é seu, é você que é fraco, você que tem que blindar a sua... Não é isso. Entende? Então, quando eu olho para esses índices, olho para esses números, e eles são alarmantes, eu preciso repensar o sistema. Entende? O sistema, ele é adoecedor. Você pode olhar assim, pegar esse número menor, que é o que não adoece, né? E falar assim, mas por que um pequeno grupo não adoece? Aí entra algumas demandas, né? Às vezes o que não adoece é porque ele já está tratando. Ele já adoeceu. Entende? Ele já está tratando, como eu disse, eu atendo alguns professores, algumas professoras, que alguns porque já adoeceram, outros para não adoecerem. Eu tenho uma professora que falou assim, olha, eu vim porque eu vi que eu estava à beira de adoecer. E se eu falto, parece que o negócio acumula. Então eu preciso estar aqui para eu não adoecer. Então, de maneira preventiva. Isso é raro. Isso é muito raro. Até porque é um investimento, né? Saúde mental é um investimento. Entende? E aí, quando bate a crise, a primeira coisa que a gente corta é o quê? Adivinha? O psicólogo é o primeiro que vai. A saúde mental, isso aí a gente dá conta, a gente se vira, né? Então, a gente precisa pensar com muito carinho a vida do professor, porque isso não, se permanecer com um sistema tão cruel como tem sido, o professor ele não vai aguentar por muito mais tempo. Daqui a pouco vai valer a pena ser professor, né? Porque vai acabar, não vai ter professor. Quem vai querer dar aula? Os bons professores, eles não vão sair, porque a pessoa, quando ela é boa... ela vai ser boa em qualquer coisa que ela faça. Ela vai para outra área, vai brilhar em outra área, e quem perde é o aluno. É a escola. E aí, de maneira indireta, né, quem perde é a nação. Todos nós perdemos. Quando um profissional, quando um professor, ele desiste da escola, ele desiste da docência, todos nós perdemos. E a gente percebe muito isso, professores que são muito bons, que acabam migrando de área exatamente porque não dão conta de gerenciar, de lutar contra, na verdade, né, um sistema nesse sentido e conseguem ir para outra área, né, e acabam, vamos dizer, de certa forma, por mais que tenham sucesso em outras áreas, se sentindo frustrados, porque sentia que a missão de vida era ser professor e gostaria de conseguir mudar, né, eu sofri alguns momentos nesse sentido, né? Falei, nossa, eu gosto tanto, eu queria tanto que mudasse, eu queria tanto que fosse, mas eu não tenho força sozinha, né, para fazer isso, e isso me adoeceu, né? Então, eu entendo quando você fala que é preciso a gente olhar para isso o quanto antes,
né, com mais compromisso também, né? Porque às vezes a gente percebe que se fala, faz uma palestra aqui, uma coisa ali, eu tô abordando esse assunto, mas não é isso, né? Tem que ser muito mais profundo e talvez entre aqui no próximo tópico que eu queria abordar com você, né? Como que a gente pode pensar um ambiente escolar mais acolhedor ali pro professor? Olha, ambiente acolhedor, a gente está falando de quê? De uma estrutura que pense o professor como, não só como um personagem dentro do processo, dentro desses 4 personagens que formam a educação, né? Eles precisam mudar a estrutura de maneira geral, entende? Porque, veja bem, pouco se fala. Quando se fala no sentido de explorar a fraqueza do professor. Entende? Em outras palavras, eu vou explorar a miséria da situação. Entende? Então, como é que eu posso transformar esse ambiente em um ambiente mais acolhedor? Cara, primeiro eu tenho que mudar a estrutura. É possível mudar a estrutura? Cara, a curto prazo não é. Não é. Então, eu acredito que sim, é possível você mudar algumas ações. E aí depende muito da gestão. Eu falo isso porque eu estive dentro da escola por 6 anos, fazendo parte do corpo docente e fazendo parte da gestão. Entende? Enquanto psicólogo educacional, eu fazia parte da coordenação. Isso é gestão. Daí eu pensava ali, pelo menos o projeto, a gente pensava. Então, quando você tornar o espaço escolar um espaço mais acolhedor, isso é possível quando você tem um olhar humanizado para o professor. Quando você olha para o professor e você tenta trazer esse professor para essa realidade escolar de uma maneira que o fracasso do aluno não recaia sobre o professor. Porque, e aí, Kátia, é um problema, né? Porque o profissional, que é profissional, ele se cobra. A autocobrança... A gente é muito tolerante com a falha do outro, com o erro do outro. A gente é muito tolerante com o fracasso do colega. E a gente é implacável quando nós não damos conta. Entende? Então, uma estrutura, né, uma escola onde a gestão tem esse olhar mais acolhedor de, olha, nós queremos chegar e se tornar uma referência. Eu acho que toda escola precisa querer ser referência dentro do contexto onde está inserido. Entende? Mas isso não pode ser colocado acima do professor, acima da humanidade de cada um. Entende? Então, transformar a escola em um espaço acolhedor é um espaço onde o professor ele pode falar sem ser perseguido. É um espaço onde o professor ele tem o que a gente chama de escuta ativa, né? E aí, assim, eu acho complicado quando você não tem um profissional da saúde mental dentro da escola. Como é que você vai propor um espaço de escuta ativa com um professor, com um grupo de professores, se você não tem um profissional para aquilo? É verdade. Outra pessoa poderia fazer? Poderia. Entende? Mas aí eu não ficaria confiável. É como pegar assim, vou usar, inclusive, né, como colocar um psicólogo para pilotar um avião. Talvez ele consiga pousar sem matar a maioria, né? Sobreviver alguns. Mas provavelmente não vai dar muito certo. Entende? Então esse é um dilema. Tem um ponto que a gente pensa sobre, por exemplo, o adoecimento do professor. E eu quero falar um pouco sobre isso, porque quando a gente pensa o professor, e aí vamos pensar de modo global, a partir daquilo que a gente escuta na TV, na internet, sobre o professor. O professor ele é colocado como um herói, mas ele é tratado como um bandido, como um vilão. Olha só como que isso é paradoxal. Entende? E na cabeça dos professores também não faz sentido. Ao mesmo tempo que ele é colocado como um herói, ele é tratado como um vilão. Qual que é o problema de ser tratado, de ser considerado como um herói da coisa? Os heróis geralmente não precisam de ajuda. Tratar o professor como um super-herói, ou seja, alguém sobre-humano, é afirmar e reafirmar as políticas de violência que ao longo do tempo isso foi estabelecido, foi colocado.
de que você tem que dar conta, e sozinho. É só 25, só 30 alunos, só 40 alunos. Quem não dá conta? Às vezes a mãe e o pai não dá conta. E manda pra escola. Pode estar chuva, pode estar frio, Pode estar o que for. O aluno não falta nunca, porque a mãe não dá conta em casa. Mas o professor ele tem que dar conta. Porque ele é o super-herói da nação. Viva os professores! Ai, ai. Então, assim, a gente tem muita demanda. E quando a gente pensa, a educação, a gente precisa pensar em como a gente pode humanizar esse sistema. Como é que a gente pode olhar para todos os personagens que compõem a educação de maneira mais humana, sem perder o desejo de se tornar uma referência, de ser uma escola de referência para a cidade, para o bairro, mas sem massacrar o professor com isso, né? Entende? Então é uma questão importante a gente pensar. Eu atuei como articuladora regional de um programa de alfabetização. E dentro desse programa a gente tinha alguns eixos que eram considerados, e um deles era a avaliação. E essa avaliação era externa. E aí tinha todo aquele resultado que a gente tinha que analisar, né? E a minha maior preocupação de trazer esse resultado era exatamente isso, que ele não fosse usado nem para penalizar os alunos e muito menos o professor, né? Que ele fosse um indicador de caminho. Beleza, meu aluno não conseguiu chegar até aqui, ok, o que eu posso mudar e fazer, né? O que não... E eu falava muito na formação isso para os professores, né? Falava, o que depende de mim e eu posso melhorar, eu vou fazer. Tem coisa que não depende de mim, que não adianta, eu posso fazer o que for que não vai resolver aquele problema. Porque o professor tem essa mania também de querer tomar tudo para ele, porque foi falado tantas vezes que a culpa é dele, que ele também se sente responsável demais por coisas que ele não consegue resolver. Por exemplo, a falta de educação dos alunos que a gente enfrenta hoje, né? É uma questão da família, infelizmente, né? O professor não vai conseguir resolver, ele pode ajudar, ele pode orientar, mostrar caminhos, né? Mas é uma coisa que a família vai ter que resolver, né? Então, essa questão de quando a gente fala de oferecer uma estrutura, vem nessa, eu penso, né, você pode me corrigir, vem nessa questão também de cada um fazer o que é a sua função, né? Quando você não tem uma gestão, por exemplo, que apoia, que entende que o professor não é pai e mãe, e dá a voz lá para o pai e para a mãe que vem reclamar e exigir do professor uma função que não é dele, isso acaba adoecendo o professor também, na minha visão, né? E contribuindo aí para o adoecimento dele também. E aí, a gente pensando em todas essas situações, naquilo que você já apontou, é possível prevenir o sofrimento docente? O que você pensa? Sim. Quando eu olho para a realidade como ela está estabelecida hoje, eu tendo a acreditar que não. Uhum. Mas como profissional da psicologia e que atuou dentro da escola por bastante tempo, eu acredito que sim, é possível prevenir. Quando você cria esses canais, quando você cria esse lugar de... o acolhimento que a gente fala, né? Quando a gente cria lá um ambiente de acolhimento, escuta ativa, quando o professor, os limites estão muito bem estabelecidos, respeitado pela gestão, apoiado pela gestão, sabe? Os limites, olha, o aluno fez isso, e aí o professor, quais são os limites aqui? O que o professor pode fazer? O que o professor não pode fazer, vai para a coordenação resolve. O professor não pode ser punido pelo fracasso do aluno. O professor não pode ser punido por aquilo que não está dando certo dentro do sistema, porque o sistema, e esse é um problema, né? O sistema ele é ruim e ele é feito para não funcionar. E esse é um problema muito grave que a gente tem, né? Então, é possível prevenir? Eu acho que sim. Agora, o quanto de investimento material, humano, vai exigir para que essas mudanças elas possam ser percebidas pelos profissionais, aí outros 500. Entende? Então, sim. Mas é complicado. E precisa de vontade. Precisa. Alguém precisa... Inclusive, uma iniciativa como essa é uma iniciativa que vai ter um efeito. Vai surtir um efeito. Por quê? Porque esse podcast vai chegar em alguém. Vai chegar em um professor. Vai chegar em um coordenador, em uma gestão. Vai chegar. Formação não falta.
falta de disposição de querer fazer. De fazer acontecer. De fazer acontecer. E é uma coisa até engraçada, assim, porque alguns professores, às vezes, a gente comenta, né? A gente vai na formação... A gente aprende lá que a gente tem que usar uma metodologia ativa, por exemplo, né? Mas o professor que foi lá ministrar a formação de metodologia ativa fez lendo slide. Então, assim, né? Tem vezes que a gente participa de coisas que falam, olha, você tem que ser mais empático com o seu aluno. Aí você cometeu um erro enquanto professor, você foi, assim, assinou lá a lista, você foi lá assinar a lista, olha, vou dar uma advertênciazinha aqui, porque então, é isso, né? Então precisa, né, realmente, da vontade de querer, de fato, né, mudar e melhorar. Porque, assim, se o professor que está conduzindo ali o processo educativo do aluno está adoecido, o aluno também não vai aprender, né? E aí, então... Se eu quero qualidade de educação, até por questão de lógica, eu tenho que pensar na saúde mental do professor, né? É um ponto, né? Assim, eu sou suspeito porque, como eu disse, eu atendo professores, né? Eu atendo professoras que estão em sofrimento por causa de escola, né? Não é a ideia, mas como dentro do processo clínico quem conduz é o cliente, quem demanda, quem traz a demanda, quem faz essa condução é o professor, quantas vezes as sessões foi sobre como resolver um problema específico dentro da sala de aula. Como psicólogo, como é que você resolveria? E aí eu trago dica. Quando ela volta, ó, deu super certo, ó, deu certo mais ou menos, vamos adaptar e tudo mais. Então, a gente fala de uma questão pessoal, deveria ela estar treinando para resolver as questões emocionais, mas o que está adoecendo ela é a escola. E aí, tem que pensar em estratégias para amenizar o sofrimento que ela está tendo lá, né? Vai ter que ser, não tem outra opção. Entendi. Davi, estamos caminhando assim para a parte final do assunto, né? Você teria alguma prática simples assim de cuidado mental que você acha que pode ser adotado pelos docentes? É lógico que a gente sabe que se ele já está num processo de adoecer, ele vai precisar procurar uma ajuda profissional, né? Mas assim, tem alguma coisa que você acha que é simples, que ele pode fazer assim, para cuidar da saúde mental dele? Tem algumas coisas que não custam nada e tem aquelas que custam. Então, vamos por aquelas que não custam nada. Organização e planejamento. Entende? Você planejar a sua semana, planejar o seu dia, fazer o seu checklist, aquilo que você pretende fazer durante aquele dia, ir lá ticar aquilo que você já fez. Isso é importante porque vai mandando uma mensagem para o cérebro, um estímulo para o cérebro de que você está dando conta. Isso acaba causando um relaxamento que faz com que você se sinta melhor ao final do dia, quando você consegue fazer tudo ou a maioria das coisas. Entende? Então, a organização e o planejamento semanal, mensal, isso é muito legal, isso é muito efetivo, né, para cuidar da saúde mental. Entende? Esse é o gratuito, esse todo mundo pode fazer, porque não lhe custa nada, né? Às vezes um aplicativo vai ajudar, uma caderneta, uma agenda, enfim, isso vai ajudar. As demais, assim, tem leitura de livros. Tem alguns livros que vai ajudar e vai ajudar muito, entende? O problema é que a gente não gosta de ler. Para algumas pessoas a leitura é um tormento. E só é um tormento para quem não lê. Porque quando você começa a ler, você percebe que ler é algo muito prazeroso, é muito gostoso, é muito bom. Existem formações, né? Tem formações online que você consegue fazer aí sobre saúde mental, que vai te ajudar, né? A cuidar um pouco melhor, te dar algum norte, né? Vai te ajudar a aliviar um pouco mais as tensões do dia a dia. Algo simples que às vezes a gente não faz, né? Ir ao parque. Não nesse frio que tá. Né? Não dá, né? Mas a gente vai perdendo isso, né? Tipo, eu parei com atividade física, eu não vou mais ao parque, eu não saio, eu não saio no final de semana, eu não faço um happy hour, eu não saio com minha família, eu não saio com meus amigos. Esse tipo de conexões extra-escola são essenciais, são necessários. E por último, e não menos importante, na verdade, dependendo do caso, né? Muito, muito mais importante é terapia. Buscar um terapeuta, um profissional
para você cuidar da sua saúde mental, dependendo do nível, não é só um psicólogo que você vai procurar, você vai ter que procurar um psiquiatra, entende? Um neuro, para te ajudar de maneira, inclusive no início do processo do tratamento, inclusive com terapia farmacológica, né? Com remédio mesmo. Remédio não é inimigo, remédio é amiguinho, né? Quem toma sabe do que eu tô falando. Se eu precisar, eu não tomo, mas se eu precisar, cara, não tenho preconceito nenhum. Se eu ver que o negócio não está funcionando, eu não vou negligenciar a minha saúde mental em nome de alguns preconceitos que a gente alimenta ao longo do dia, ao longo da vida, né? A gente ouve falar tanto, vai viciar. Cara, hoje é tudo muito seguro, né? Os remédios são muito seguros. E a pessoa é viciada em café. O meu professor Em álcool, tá com né? uma garrafa de café. Exato, também. então assim... E assim, até virou piada, né? Hoje eu tô medicada, 3 de Rivotril, né? O povo faz os memes, né? Uma de manhã, uma de tarde. Mas enfim, e daí? Né? Se for isso preciso, que vai te ajudar, né? É importante que você faça. Agora, o que eu me preocupa é que às vezes, tipo assim, ou você vai só pro remédio, entende? Ou você, não quero remédio, vou fazer terapia, mas aí preciso do remédio. Eu tenho uma cliente que a gente chegou no embate assim, chegou numa hora que eu falei assim, olha, é o seguinte, vamos encerrar o atendimento. Ela falou, mas eu não estou bem ainda. Eu falei, não, mas pra gente continuar você precisa ir ao psiquiatra. Não, mas eu não quero ir no psiquiatra que vai me passar remédio. Eu falei, então, sem o remédio a gente não vai conseguir o avanço. Hoje ela toma um remedinho, um dia ela fala assim, nossa, Davi, foi a melhor coisa que você fez foi não ter deixado eu não ir no psiquiatra. Se você tivesse deixado, eu estava mal até hoje, achando que ia dar conta sozinho e eu precisava do remédio. Ela já está até pensando em parar, entende? Já pensando no desmame, né? Então, é importante, sim. Legal, bacana. E, assim, em relação ao papel da gestão escolar no cuidado com os professores, que você diria, assim, que é importante que eles, vamos dizer assim, um apelo, talvez mesmo, né, à gestão, para que eles olhem para esse assunto? Como que você pensa? Olha, pela minha experiência com pelo menos 3 gestões diferentes, né, que eu tive, o que eu percebi é que quando você tem uma gestão que é parceira do professor, a escola tem de ser uma escola, um ambiente mais leve, menos tóxico, menos pesado, né, menos sobrecarregado, do que quando você tem uma gestão que é um pouco mais distante daquele professor, né, quando ele não tem diálogo ali com os professores, com a coordenação, com o administrativo, né, quando não há essa liga, né, quando aquela gestão ela não tem esse olhar mais humano, mais humanizado para todos os personagens que formam a escola, a gestão geralmente é uma escola mais complexa de você lidar, de você trabalhar. Tanto que, assim, você está dentro de escola, você sabe, daquela escola eu não volto nunca mais. Né? A gente não fala isso, mas tem alguns lugares que a gente não pisaria mais o pé se fosse só da nossa vontade. Por quê? Por conta da gestão. Enquanto aquela gestão tiver. São gestões que adoecem toda a escola. E tem gestões que trazem para a escola um alívio pela sua postura. Então a gestão ela é importante. E quando você tem uma gestão parceira, cara, funciona. E as coisas fluem. E as coisas são melhores. A gente não consegue melhorar todos os índices, né? Mas quando você tem uma escola onde as pessoas se sentem mais à vontade para ser um professor, um bom profissional, pô, a gente tem que chegar na gestão e falar assim, cara, vocês estão fazendo um bom trabalho. Ô, diretor, diretora, adjunto, olha, parabéns, vocês têm feito um bom trabalho. Os profissionais aqui, eles gostam de trabalhar aqui. E faz toda a diferença. Eu passei por várias escolas desde a faculdade, na verdade, eu já. Dentro das escolas, né, fazendo um programa que chamava Iniciação à Docência. Então, conheci vários gestores e eu falo que faz toda a diferença, né, você ter uma gestão, primeiramente, responsável, segundo, que sabe o que está fazendo, tem um plano de trabalho bem claro para todos que estão ali na escola e tem essa visão mais humana mesmo dos profissionais que estão ali, né? Então, faz toda a diferença. Tem alguma sugestão que você gostaria de deixar na leitura, alguma coisa assim?
Cara, tem um livro que fala sobre o mal-estar na docência, da Margarida Barreto. É um livro que vale a pena tirar um tempinho para ler. Cara, existem alguns cursos, inclusive no MEC, né? Tem a plataforma AvaMEC, onde você tem um curso de saúde mental do professor. Cara, vale a pena, é gratuito. Tá aí. Tá aí. É só você entrar lá, tirar um tempinho E fazer. Então, vamos chegar no final da nossa conversa. Para mim foi muito bom, né? Sempre bom conversar contigo. A gente uma conversa alegre, descontraída, apesar do tema ser tão, né, desafiador, na verdade. Desafiador. Mas agradeço por você ter vindo. Você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar, assim, no final, para qualquer pessoa que esteja nos vendo? Eu quero falar com o professor. Eu quero falar para você que você não é insubstituível. Você é só um número na CEMED, na SEDUC, você só é um número na escola onde você está inserido. O dia que você fica doente e coloca um atestado, no mesmo dia vem alguém para te substituir. Você não é um super-herói. Você não tem que dar conta de tudo. Você não tem que dar conta de todas as demandas. Entende? E eu falo isso com muito afeto com o professor, porque eu sou professor, eu sou casado com uma professora, e eu sei o quanto que essa demanda, às vezes, que vem extra, né, essa sobrecarga, ela destrói o professor. Essa ideia de que ele tem que dar conta de tudo, isso causa uma sobrecarga desnecessária em cima do professor. Então você não precisa, sabe aquela ideia de coach, de que olha, é só você tem que vestir a camisa e tem que fazer muito além. Enquanto eles dormem, você estuda. Não vai por esse caminho. Você já estudou, você já é professor. Você precisa descansar, você precisa dormir, você precisa olhar para si. Você precisa agora parar para descansar. Então, professor, se você, de tudo que eu falei aqui, tudo é muito importante, mas você precisa parar, olhar para si, você precisa descansar, você precisa lembrar que você é humano. Pelo menos um pouquinho, pelo menos hoje. Lembra que você tem um monte de demanda emocional e pessoal que você precisa resolver. Entende? Cuida de você. Seja aí, pelo menos algum tempo, o alvo das suas maiores energias. Para o autocuidado, para o planejamento, para o descanso. Obrigada. E aí eu quero deixar um espaço agora para você divulgar o seu projeto, né, que você está trabalhando agora. Faz um ano que a gente... Pensando na escola, né, porque eu sei das demandas que a escola tem com os alunos, e uma das grandes dificuldades do aluno é a tal da matemática, né? E a gente, então, pensando em como ajudar esse aluno, a gente trouxe para Dourados uma franquia chamada Super Cérebro, que trabalha no desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento socioemocional, por meio do Soroban, que é um ábaco japonês. Então a gente faz um monte de contas, né? Lembra aqueles super gênios que lá no Luciano Huck faz aquele monte de conta? Então, a gente trabalha com isso, cálculo mental, né? E desenvolvimento socioemocional com jogos, né? Jogos de tabuleiro, todos jogos premiados, né? Enfim, eu poderia citar vários jogos aqui, mas são muitos jogos. A gente tem pelo menos uns 30 jogos diferentes que a gente joga semanalmente. Entende? Então, se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho com o Super Cérebro, entra lá no Super Cérebro Dourados. Você vai encontrar nossa página no Instagram e tem muito mais informações por lá. Para quem está assistindo, tiver uma criança, tiver um filho, um adolescente que está em fase de escola, quiser, entre em contato lá no Instagram, tem o contato do Super Cérebro. Agende uma aula experimental gratuita que a gente vai ter o maior prazer em atender você, a sua família, seu filho. Tá certo. Davi, muito obrigada mesmo pela sua disposição, por estar aqui. Espero que a gente grave em outros momentos também. E pelo seu apoio, né, nesse projeto novo aí que a gente está fazendo em parceria com a Ecoseg, que faz a produção, né, e gravação de todo esse material. E você que está aqui com a gente,
faça aí a sua parte, né, que é divulgar, compartilhar esse conteúdo tão importante aí com os professores que você conhece, com os gestores que você conhece, com aquelas pessoas que se interessam em apoiar a educação de alguma forma. Nos siga aqui no YouTube e também no Instagram. O nosso perfil é @trilha do mestre podcast. E até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!